Não tem problema. O Tá bom. tema de hoje, a gente não pode nem brigar, né? É preconceito linguístico. É isso, Exatamente. Letícia? Exatamente. E aí, dentro de várias perspectivas, né? A Letícia vai abordar a questão sociológica, né? Mas se a gente tivesse que definir o preconceito linguístico, falar, não existe preconceito linguístico. Cada um fala o que quer, escreve o que quer, todo mundo aceita, não é isso? Eu acho que não é bem assim. A gente para bem para pensar. Quantidade de meme que tem aí dos presidentes e quem mais? Presidente, ministro. Quantidade de pessoas que erram o português. Nossa Senhora, nem fala. Né? E não só, né? Quando a gente vê as pessoas realmente brincando, né? Umas com as outras, às vezes criticando umas às outras. Que tá muito... Opa! Peraí. Eu apertei errado. Eu mutei você. Então, eu não consigo tirar. Aí, eu fui fechar a janela, sem querer eu te mutei, Érica. Desculpa. Tô aparecendo? Oi? Aparecendo você tá. Agora tá Mas com eu tô sem voz. Não, agora já tá com voz. É que eu fui fechar a janelinha aqui de participantes e mutei você sem querer. Ai, meu Deus! Pronto. Acendeu a luz. Né? Não, mas falando da quantidade, né, de pessoas que julgam através da língua portuguesa. E aí, eu acho que tem muitos aspectos, Letícia, para a gente conversar. Você quer falar primeiro ou eu faço uma pequena definição dentro da linguística? Eu ia falar isso, ia falar para você começar trazendo essa abordagem, o que significa dentro das letras, né, que é quem trabalha com linguagem, o preconceito linguístico. Então, preconceito linguístico é uma forma da gente discriminar socialmente um indivíduo pela forma como ele se comunica, tanto na escrita quanto na fala. Legal. Né? E aí a gente usa como parâmetro que é a norma padrão ou a norma culta. Eu não gosto desse termo porque eu acho extremamente preconceituoso. Parece que quem não domina a norma padrão da língua portuguesa não é culto, né? A norma culta. E aí, quanto mais escolarizado, mais próximo você está dentro dessa norma padrão. Uhum. Menos escolarizado, você desconhece a regra, você não conhece o padrão, então você está, né, fora socialmente do que é aceitável. A gente tem que analisar, e aí talvez você possa dar uma abordagem melhor, a questão da escolaridade, né, educação e a renda, a economia, a situação socioeconômica do indivíduo. Porque a gente sabe que aquele falante da língua portuguesa que está mais próximo da norma padrão é aquele que passa mais tempo na escola. E para passar mais tempo na escola, precisa de uma série de outros fatores. Primeiro, escola, não é? Segundo, comida, para poder ir para a escola. Uma família estruturada, com emprego, com casa. Então, quando a gente fala de preconceito linguístico, a abordagem é muito maior. A gente está pegando uma série de outras coisas que tiram o indivíduo de dentro da escola, o afasta da norma padrão, daí ele chega no trabalho, ou numa situação em que precisa arrumar um trabalho formal, ou num vestibular, né, consegue chegar ao final do ensino médio e vai para um cursinho, por exemplo, uma série de cursinhos populares, a gente inclusive já trabalhou, eu já trabalhei, você está lá ainda, né? E aí, por uma defasagem na escolaridade, a norma padrão, a norma culta, socialmente aceitável, aquela que todo mundo acha bonito quando você gasta a língua portuguesa, não está bem, está frágil, está precisando aí do domínio das regras. E ele não vai passar numa entrevista de emprego porque vai falar problema, ou vai falar problema, ou vai falar gente, vamos, seja. E aí a gente fala brincando, mas há pessoas que de fato só conhecem essa forma. Não significa que ela não seja inteligente, não significa que ela não tenha outros saberes, significa apenas que ela não conhece a norma.
E é a norma que dita, né? Dita se você pode ser aceito num determinado lugar, dita se você é uma. Assim como a roupa, infelizmente. Assim como a Sim. cor da pele, assim como o peso, assim como a idade das mulheres. Isso dita se você pode ser socialmente aceitado ou não. Muito interessante. Na verdade, eu queria até colocar. Apesar, eu quero fazer só uma parte que toda vez que eu falo de preconceito linguístico, eu lembro de uma música da Gloria Groove. Tá. E eu já usei, inclusive, em aula. Eu acho, inclusive, que você estava na aula que eu dei, num curso que a gente fez. Eu acho Que que sim. ela fala assim: tô de rolê com as meninas, no baile, nós estamos em casa. E aí chega um momento que a música assim: Glória Groove, Léo Santana te convoca para arrastar. Ahá, ahá. E aí você fala: nossa, mas está tudo fora do padrão, tá faltando aí uma concordância aqui, outra concordância ali. Desconhecimento da norma? Eu acho que não. Eu acho que é proposital, que é para Tá. atingir o grande público, ok? Que desconhece a norma. Tá. Valeria a pena pensar o que o artista ganha com isso. Podia estar fazendo um trabalho social, talvez, ensinando concordância, ensinando, trazendo um pouco mais de cultura, e aí nivela por baixo, deixa você confortável naquela, né? Naquela zona, tipo, não conheço a norma, mas o artista canta assim, então tá Isso valendo. eu acho que até uma coisa que você consegue até comentar um pouco melhor, que assim, acho que a gente pode ir muito para literatura com isso. Acho que também, quando a gente for pensar, que tem alguns autores que eles vão se utilizar, às vezes, da norma, fora da norma não, norma padrão que você falou, Norma, padrão. né? E eles Não, vão norma para se culta também aproximar. é uma nomenclatura aceitável. Eu não gosto. Eu acho que Tá. sou preconceituoso a gente falar de preconceito linguístico e tratar aquilo que é culto. Acho que cultura vai muito além só da norma, da regra, do domínio da regra. Entendi, entendi. Então, mas eu achei legal essa coisa que você tinha colocado, a gente falar então em norma padrão. Mas aí o que eu queria colocar eu já vi algumas discussões de algumas pessoas da letras, né, que eu conheci na faculdade, que falavam então que a gente deveria abolir a norma padrão. E aí, quando falaram que eles iam rasgar as gramáticas, a minha vontade era bater nas pessoas. Não tem jeito, porque Porque. senão cada um vai virar Babel, cada um vai falar do seu jeito. A gente já tem Exato. uma série de variantes linguísticas no Brasil inteiro, regionais, que aí classifica-se por regiões, e aí cada falante tem as suas peculiaridades, né? A tonicidade das sílabas, escolhas lexicais, a escolha da palavra macaxeira para mandioca, para aipim, por aí vai. Sim. Tem a própria situação socioeconômica que define se o falante domina a norma ou não, a questão da idade, a questão da gíria, né? Bom, a gente É teve um muita acordo coisa. que foi aprovado em 2009 Portugal no ficou outro. possessa. Eu fui para Portugal logo depois e a galera de lá não curtiu o nosso acordo, não. Ficaram Mas reclamando que os tiramos o P de Egito e agora eles não Egito, podiam mais falar egípcios. Devia ser eu Egito. acho. Então, acho Eles ficaram horrível. possessos. Eu também não gostei, não. Tipo, eu adorava trema. Achei triste tirar as tremas Eu todas, achava os chique. acentos da ideia, assembleia. Fiquei triste, enfim. Né? Principalmente porque eu me formei na faculdade em 2008. Então, eu passei a vida inteira fora do acordo. Com E certeza. aí, eu já estava bem adulta, bem velha, graduada. E aí falaram, olha, agora não é mais assim. E Que aí? beleza. Pois é. Então, mas tem que padronizar a escrita para. E justamente a ideia do acordo era essa: padronizar a escrita, o regionalismo, as características de cada país, dos 9 ou 10 países, não sei, eu sempre me esqueço, que falam português como língua nativa. Inclusive, houve um intercâmbio maior. A gente está estudando aí para a FUVEST e lê Mayombe, lê Mia Couto. Exatamente. O cara é angolano, moçambicano, o outro e todo mundo lê porque a escrita está unificada, é padronizado, É, justamente para pensa no uniforme do colégio, né? Tem gente gorda, tem gente alta, tem gente magra, tem gente negra, tem gente branca, tem gente rica, tem gente pobre,
Tem gente careca, tem gente com cabelo, mas aí você bota o uniforme e padroniza, Sim. né? Pelo menos A ideia geral seria essa, né? Mas aí eu acho que a gente entra na discussão do acesso. Eu até peguei alguns dados antes, que eu acho que assim, a gente tem que entender, acho que quando a gente vai falar então da norma padrão, a norma padrão, então, ela é uma norma padrão para escrita, não para fala. Para escrita e para fala. E aí, então eu sei que tem muitos colegas que não gostam dessa analogia, mas é uma analogia que qualquer aluno consegue entender. Que é você abrir seu guarda-roupa, eu estou aqui no meu escritório, tem um guarda-roupa, e aí a Letícia fala, Érica, vamos sair hoje? Vamos. Vem para São Paulo, vamos sair, vamos jantar num restaurante. Você tem restaurante de tudo que é lugar, sei lá. Espanhol. Tá. E aí fala, nossa, conheço um restaurante espanhol top. E aí eu não vou do jeito que eu tô agora, com aquela roupinha de mendigo, sabe? Aquela roupinha de você ficar em casa, aquela calça furada, chinelo, não, daqui para cima tá ok. Você vai produzir, vai maquiar, né? Então você vai se produzir e se maquiar para um lugar específico. Sim. Você sabe que naquele ambiente é mais socialmente aceitável se você estiver mais bem vestido. A mesma coisa com a língua, mas eu posso fazer isso porque eu tenho um guarda-roupa cheio de roupas. Então eu sei a roupa de mendigo para ficar em casa, o pijama para dormir, a roupa para ir no casamento, a roupa para ir no restaurante. O falante que é escolarizado e que é bem escolarizado, ele tem um leque. Então, ele sabe que pode conversar com os amigos e falar gírias ou escorregar na concordância, mas na hora que precisar dar uma palestra, ele vai escolher as melhores palavras. Assim como eu fui escolher a minha melhor roupa. Exato. Nossa, legal. Acho que essa analogia, né? Se você tem um guarda-roupa pequenininho com 2 pecinhas de roupa, você tem escolha? Não tem. Não tem. Né? Então, mas acho que isso é interessante pensar, porque isso, eu via um pouco isso, acho que começa a entrar naquela ideia que eu tinha falado do próprio Bourdieu. Não que o Bourdieu seja o grande autor para a gente pensar linguística, né? Mas eu sei que é muito fácil os alunos, às vezes, pensarem ou entenderem com Bourdieu essa ideia quando você fala de campo e principalmente de capital cultural, né? Então, acho que vai nisso que você estava falando. Se a gente for pegar dentro de realidade brasileira, você pega que analfabetismo absoluto, a gente tem aqui, eu anotei, mais ou menos 6,87% da população brasileira, é bastante gente, mas estamos falando de 12 milhões de pessoas, porém se concentra principalmente nos idosos, né? Que aí você está falando de outros acessos. Né? E aí a gente tem outro problema, que é o analfabetismo funcional. E esse que eu ia falar agora. Analfabetismo funcional tem dados também que seriam 38 milhões de brasileiros. Que tiveram pelo menos 12 anos de escolarização, que é o tempo que a gente passa do primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio. Exato. Mas então, provavelmente numa escola deficitária. E aí eles vão ver isso. O analfabetismo funcional, ele tem uma característica de classe, ele vai estar falando de ensino público, ele vai estar falando assim, é a pessoa que ela reconhece as palavras, ela sabe os nomes das letras, ela reconhece números, ela consegue escrever o próprio nome, ela escreve um bilhetinho, mas ela não entende sentido de texto, ela não lê. Não sai da superficialidade das palavras. Né? Ela junta as letras, sai o sol, mas ela não compreende. Isso é um risco grande para a sociedade. Tem um autor que chama Marcos Bagno, que fala, né, porque deve ser um sobrenome italiano, mas se escreve Marcos Bagno. Ele tem um livro que chama Preconceito Linguístico, e ele fala que no Brasil a exclusão a discriminação e a exclusão, principalmente em relação ao domínio da norma culta, se dá, estava tentando pegar um dado aqui, se dá principalmente com os negros, os nordestinos e os pobres. E aí considerar a sociedade que a gente vive, que essa parcela ocupa aí os grandes bolsões de pobreza, e a gente não consegue resolver isso, porque a gente dá um passo para frente, aí a sociedade dá 10 para trás. Sim. E aí eu sei que é uma coisa muito complicada, eu acho que é muito complexa, não é uma coisa, acho que da gente resolver fácil, mas é uma coisa que eu acho que eu concordo. Quando você falou, por exemplo, dessa questão agora da Gloria Groover, falou assim, como que usar a arte nesse sentido, né? Isso é uma questão.
porque o que a gente vai percebendo, acho que é um pouco também não estou falando que você tem que legitimar preconceito linguístico, não é isso. Mas é o quê? A gente pode entrar aí numa ideia dos campos sociais do Bourdieu e do habitus, né? Tem pessoas que falam só hábitos, tem pessoas que falam habitus do Bourdieu. Mas seria o quê? O habitus é esse estilo de vida, tá bom? Seria a pessoa, ela escolhe muitas coisas, ela escolhe, porém, dentro de um leque de opções. Então, quando você trouxe o exemplo do guarda-roupa, ele é perfeito, porque uma coisa é você ter um guarda-roupa gigante, outra coisa é você ter 2 peças de roupa para escolher. Então, a sua estante aí atrás, olha o leque de opções que você tem de leitura todos os dias, e uma pessoa que não tem livro nenhum ou tem apenas um livro. Ou então, eu acho que vai até numa outra questão que a gente vai pensar, que é o quê? O habitus, ele vai ser essa relação entre a subjetividade e a objetividade. Se você pensa nas escolas, vamos pensar no estado de São Paulo, onde a gente está, mas se você pensa em geral nas escolas públicas e também nas cidades, a gente tem pelo menos uma biblioteca pública ou alguém que é reconhecido porque tem muitos livros e empresta livros, né? As escolas costumam ter algum arsenal de livros. Mas os alunos acessam? Não. Tem muitas bibliotecas que ficam fechadas, né? E também tem muitos alunos que não vão. A gente vê que assim, falta, às vezes, até esse contato facilitado com a leitura. Eu tenho alunos que não conheciam o domínio público. Eu sei. Eu, a primeira pessoa no médio a falar para essa pessoa, você gosta de ler? Por que você não pega o domínio público? E a pessoa ficou chocada, que ela não sabia que tinha livro de graça na internet. Ou então, o aluno, a pessoa passa a vida inteira sem um contato legítimo, né, com a leitura, e aí junta as letras, mas não lê. E aí isso vai muito além do preconceito linguístico. Se prepara para o vestibular e tem que lidar com clássicos. Isso é um problema. Exato. E fala, eu odeio clássicos. Ou sei lá, eu odeio berinjela, cara. Mas eu como berinjela. Se você me chamar para sua casa, eu fui aí comi lasanha de berinjela. Achei uma delícia. Mentira, eu adoro berinjela. Peguei um exemplo, sei lá. Mas essa coisa, acho que também vai nessa ideia, né, do contato. A gente vê que o quê? Essa ideia desse acho que tanto do analfabetismo funcional, quanto desse acesso à leitura, que eu acho que essa também é a grande questão do como que você acessa a norma padrão. Não é só ter escola. Não é só você não vai entender a questão. Exatamente. Que o cara... Ó, eu tô com um garfinho de criança aqui. Tapada, minha filha. Você não vai entender, porque você não conhece o significado daquela palavra. Exato. Então, assim, o preconceito também permeia o clássico, porque se você não tem o que os estudiosos da língua portuguesa chamam de um léxico, né? Aí você não faz uma escolha lexical apurada. O que é isso? Eu conheço só 2 palavras, mas há uma série de palavras para designar um termo, um sentimento, um conceito. Mas eu só conheço o meu universo interpretativo é limitado. E aí eu vou pegar um clássico, por exemplo, e o cara vai falar, pega Machado, ou pega, sei lá, Guimarães Rosa. Eu ia falar de Mello, Graciliano, né? Que inventava muitas palavras. Fazia neologismo e não entende e não compreende o texto. Né? E aí a norma, você precisa da norma para compreender aquilo, mas precisa também do treinamento sobre a norma. Treinar a ler dentro da norma padrão. Exato. E aí, por exemplo, no ano passado trabalhamos juntas numa escola em que os alunos que se preparavam para o ITA precisavam ler um clássico, e você viu, Letícia, né? Nas aulas que a gente deu juntos, os alunos lendo quadrinhos, que simplificavam a leitura e a história dos clássicos. Exato. Né? Não é um problema. Acho que às vezes, se for o primeiro contato, você tem que ir quebrando isso. Mas o que eu vejo também, que muitas dessas pessoas que estão dentro dessa ideia, dessa falta de norma culta, a gente vê que isso vai vindo de uma estrutura familiar também. Então, por exemplo, na minha casa, gente, vocês podem só olhar. Esse tamanho distante, ele sempre esteve aqui. Claro que ela vai aumentando a cada ano. Mas você não compra isso daqui em um ano só, né? Quem tem dinheiro pra isso. Então, a vida inteira. Exato, igual a TT, né? Que eu falei pra você, não, o que ela acha dos livrinhos, né? Então, assim, uma coisa que a leitura, ela vai ser uma coisa estranha ou não,
dependendo também de como essa pessoa vai tomando contato, né? Por exemplo, hoje isso em entra dia, na que você ideia falou da desse TT. habitus. Você falou da TT. A TT tem uma série de livros, mas ela é filha de professora. Eu e o Igor, a gente lê bastante, então a gente gosta. Sim. Há iniciativas privadas, mas aí precisa de dinheiro, muito bacanas, por exemplo, na idade da TT. Você tá que é o que eu assino, que é a leiturinha, mas nessa vibe tem uma série de outras empresas que você não tem trabalho nenhum. Você compra o plano, digita o nome, o gênero e a idade da criança, e todo mês você recebe um livro, instruções de como trabalhar, o que está constando daquele livro, aí fala cores, números, formas, sei lá, uma série de situações do cotidiano, lê para aquele menino, orientado e pronto, cumpriu o seu papel de mãe leitora. É cômodo, eu assino porque é fácil, eu não saberia escolher um livro para a idade dela adequada. Entendi. Poderia pesquisar muito, eu acho cômodo. Isso cria um hábito, é um comodismo que cria um hábito, é fácil, é bacana, mas precisa de dinheiro. Sim, E mas aí, ao mesmo tempo você vai criando a ideia do habitus, ele além desse hábito que você reproduz, é você criar estruturas de estilo de vida, né? mas a estrutura para um estilo de vida culto precisa de dinheiro. E aí é outra coisa do Bourdieu, tal, do eu acho que capital, vai depender dos muito. capitais. E a gente já entra aí, mas assim, acho que a gente vai depender muito de como pensar essa questão do acesso ao dinheiro, dessa aquisição do dinheiro. Eu acho que assim. Talvez seja a prioridade. Se você tem que priorizar o arroz e o feijão na sua casa, você vai comprar um livro? Você tem essa questão, você tem a questão de como a pessoa acessa, se os próprios pais já valorizam isso, porque às vezes se é uma coisa valorizada dentro da casa, eles vão falar assim, nossa, então a gente vai priorizar essa parte. Né? Ao Claro invés de que comprar um brinquedo, compra um comprar um livro. livro. A minha mãe tem, inclusive, por prática isso. Todo aniversário de criança que ela vai, ela dá um livro, ela não dá brinquedo. E o que a gente vê em aniversário de criança? Aquele mundo de brinquedos. Exatamente. A grande Inclusive, maioria. eu sempre gosto de comprar, até para mostrar para as pessoas que existem opções muito baratas de livro. Eu já comprei aqueles livros de 30 historinhas clássicas por literalmente R$3 numa loja de Tem muitas, vai em 29. shopping aí, ó. Você vai, agora não, que a gente está no meio da pandemia, mas no shopping sempre tem aqueles feirões. Você compra livro aí por R$2, R$3, R$5. Eu comprei uma coleção inteira de clássicos da literatura brasileira, cada livro foi R$3. Então, assim, eu acho que assim, vai entrar, acho que em várias situações. Eu concordo com você que você precisa de capital econômico. Você não compra um livro sem dinheiro. Ponto. Mas os outros capitais também eles são mobilizados, né? E aí eu acho que quem mobiliza esses outros capitais hoje no Brasil, na escola pública, é a escola e principalmente o professor. Né? Porque a escola tem uma biblioteca, mas o que mobiliza, né, a aquisição desse tipo de cultura da leitura, né, da troca, é o professor. E aí a gente passa também pela desvalorização do profissional, que trabalha horrores, que não tem tempo para ficar fazendo projetos de leitura, para perceber essa defasagem em cada um, às vezes não tem interesse, também está focado na sua própria vida. Às E aí vezes a dá gente aulas tem para muitas turmas, então acaba ficando uma coisa muito grande. uma bola de neve. E aí esse acompanhamento acaba não sendo tão próximo, a gente acaba mais uma vez caindo nesse analfabetismo funcional, né? Que onde eu queria até falar, que era a questão que a gente já estava falando, que é a ideia de campo social, porque acho que quem vai depois tanto ver a gente quanto trabalhar com essas questões, já é o pessoal que também vai crescendo. Porque a questão é, se você cresce em um ambiente não letrado, você vive bem? Vive. Você vive, você não precisa de livro para respirar. Claro que não, você lê o ônibus, você comer. consegue fazer. Exatamente. Você vai ao mercado. Para fazer um trabalho técnico, muitas vezes você não precisa. Porém, né, muitas vezes você precisa de uma leitura. Aí, dependendo da situação, a gente começa já a criar aí problemáticas. Por quê? Porque o adolescente, ele não precisa ler. Ele precisa ali mais ou menos, ele lida com a prova dele, muitas vezes ele entende mais ou menos o que a prova dele da escola está falando, tá bom, acabou.
Só que daí quando ele vai para um trabalho, seja a galera que vai aí para um vestibular, seja a galera acho que vai entrar para um trabalho, aí a gente começa acho que ver um pouco mais forte essa ideia dos campos sociais. E aí eu entendo bem o Marx Wagner em relação ao preconceito linguístico, o mito da gramática como sendo, né, aquele que domina a gramática, aquele que tem o estado social, mas é o que a gente vê na sociedade hoje. Sim. Né? Então, assim, não dá para fugir do sistema, né? Inclusive, para você fugir do sistema, você tem que estudar para encontrar formas de mostrar como sair do sistema, como fez o Marcos Wagner. Eu acho que o que tem que mudar é o olhar do profissional da educação, o olhar do professor, o olhar do recrutador que vai contratar um indivíduo e perceber outras habilidades, outros saberes, porque forma padrão fácil de resolver, o cara, né, estuda um pouquinho língua portuguesa, treina e pronto, acabou. Agora, o conhecimento, o saber, a cultura, de fato, vai muito além do domínio da norma. E aí, falar de preconceito, fala sobre sotaque, fala principalmente sobre o nordestino. A gente adora ir para o Nordeste, mas quando trata da linguagem e do preconceito linguístico, o primeiro deboche que vem é com o sotaque nordestino. Acende a luz aí, minha filha, por favor. Não, é terra. Exatamente. E acho que isso vai voltar ali no que eu ia falar do campo social, que seria o quê? Os campos sociais vão ser são segmentos dentro da nossa sociedade, né? São espaços sociais que têm regras específicas. E a gramática, ela entra como uma dessas regras, né? A linguagem, quando a gente vai falar de campo social, aí você vai ter o campo econômico, o campo jurídico, o campo político. A gente vai ter diferentes locais com diferentes normas. Então, dependendo de como você quer entrar, tipo assim, eu quero habitar o campo social do universitário, intelectualizado. Você vai ter que lidar com o padrão, com a norma, né? Com a norma culta. Lê horrores também, aqui, querido, no chão. Por dois motivos, né? Acho que a gente tem tanta questão de que nós temos uma língua muito rica e que poucas pessoas às vezes acessam. E aí eu vejo muito isso, às vezes eu tenho alunos que eles criam gírias para conseguir expressar coisas que a gente já tem palavras em português para aquilo. Mas esses alunos eles não acessam. Então eles criam uma palavra nova, né? E aí, diferente do neologismo de um Graciliano Ramos, que daí o cara, na verdade, ele criou uma outra situação social ali mesmo. E ele tem, inclusive, uma permissão literária para isso, coisa que gente normal como eu e você não tem. Exatamente. O menino do ensino médio hoje, que não domina a norma padrão, ele tem graves problemas com a redação, geografia, história, sociologia, filosofia e todas as disciplinas. E não só, né? Quando você for ver, eu lembro por exemplo, matemática, porque não vai compreender o enunciado da questão, e aí vai ter graves problemas. E também a questão de que se você vai entrar se você fala assim, não vou fazer faculdade. Beleza, opção sua. Não tem problema nenhum, ninguém é obrigado a fazer faculdade. Mas você vai assinar um contrato de trabalho, você tem que ler o contrato. E você vai se comunicar, né? Exato. Mas eu lembro só de uma situação, quando eu dei aula no estado, eu estava dando umas aulas para reposição de falta dos alunos, que essa é uma grande questão, os alunos na escola pública, pelo menos onde eu dava aula, eles faltavam demais, por diferentes motivos. Tanto porque às vezes não queria ir para a escola, porque aquilo não era algo valorizado, e muitos falavam isso para mim, quanto porque realmente precisava ajudar em casa, precisava fazer alguma coisa, não tinha como. E aí eu lembro que eu passei para eles, eu falei assim, precisamos começar a trabalhar, era história e literatura para a gente tentar fazer uma aula e recuperar as faltas, então já era um rolê, né? E eu lembro que a primeira aula que eu dei para eles, acho que era a galera do terceiro ano, eu falei, gente, eu preciso mostrar para esse pessoal que existe uma importância de você saber o português. Porque é a sua língua, é a língua que você vai usar, é a língua que você vai usar para, inclusive, ascender nos seus campos sociais. Inclusive no trabalho. Eu não vou fazer faculdade, vou trabalhar com qualquer coisa. Vou trabalhar com qualquer coisa. Pronto, acabou. Arrumei um trabalho, fui trabalhar numa farmácia, vamos dar um exemplo aí. Bem normal, um lugar, né? E aí o cara falou assim para mim, aqui no atendimento você dá o troco, atende as pessoas, e aí na farmácia a gente atende muito velho, muito idoso,
e idoso é um bicho tinhoso, que gosta de ser bem atendido e deve ser bem atendido. Se for igual a minha avó reclamava mesmo, você precisa entender o que essas pessoas falam. E aí o dono da farmácia fala assim, de vez em quando, durante o dia, você vai lá no meu Facebook da farmácia e responde, posta lá, diz que está em promoção um shampoo tal. E aí você começa a ter que escrever, né? Mostrar a cara da sua empresa, da empresa onde você trabalha, né? Sim. E aí então recebe um e-mail no escritório para o qual você foi contratado, só para atender telefone e marcar a consulta do dentista, por exemplo. E a pessoa está reclamando que foi cobrado um valor a mais do que o combinado no seu cartão de crédito. Como é que você vai fazer? Você tem que escrever uma justificativa, mostrar um raciocínio lógico, buscando uma solução para aquele problema. No fim, tudo é redação de vestibular, tá vendo? Exato. Fazendo uma proposta de solução, sim, não é? Em que alguém vai ter que agir para resolver aquele problema. Se você não domina a norma padrão, você passa vergonha. Perde o emprego. Por quê? Porque o dono da empresa vai olhar para aquilo e vai falar, não tem jeito. E porque quando a gente fala, então, por exemplo, se do dono da empresa, eu já volto um exemplo, a gente vai estar falando de quê? De alguém que, se ele está como dono de um meio, dono de um local, de um estabelecimento, você está falando de uma certa classe. Tá, e você está falando no lugar da empresa, você não está falando, não foi o Rodrigo que errou. Exatamente. Não, foi a farmácia X, que errou. Exatamente. Então, a gente acho que vai ter essa questão. Mas aí, antes da gente voltar nisso, eu queria só trazer o exemplo, que era o quê? Eu estava trabalhando com esses alunos e eu levei o contrato do Banco do Brasil. Acho que eu já falei com você esse exemplo. E é o contrato do Banco do Brasil, que é um banco extremamente acessível, né? A maioria das pessoas vai ter uma conta no Banco do Brasil em algum momento da vida. E ele trouxe as primeiras cláusulas do contrato só explicando como abrir uma conta corrente. E aí eu falei para eles, eu falei assim, gente, veio aqui, viu, é complicado, olha as palavras que eles usam e tudo mais. Aí eu falei assim, então, por que vocês acham que eles usam essas palavras? É só para enganar a gente? Aí eles falaram, é só para enganar a gente. Entende? Porque esses alunos, eles não entendiam que uma palavra errada em um contrato gera um processo judicial. Enorme. Eles não acessavam essa. Eu acho que é isso que tinha que ficar um pouco daqui dessa ideia. Tanto que a gente tem que fazer o respeito da norma culta, o respeito às formas tradicionais de escrita, formas tradicionais de fala, assim, que não tem nenhum problema você falar em gírias e você estar em campos sociais informais. Mas existe o campo social formal, existe a complexidade da língua portuguesa, que ela é belíssima. Né? E a complexidade de uma sociedade inteira. Exato. Se você não se enquadrar nessa formalidade, você está fora. Exato. Né? E aí a gente pode discutir o preconceito linguístico sobre várias perspectivas, mas não dá para fugir. Então, e não dá, inclusive, nem para você questionar. Para você questionar o preconceito em qualquer instância, você tem que estudar. E para estudar, você tem que ler. É uma bola. Exatamente. E eu vejo que muitas dessas pessoas, mesmo que a pessoa, ela não fala assim, não, eu não quero falar com a norma culta. Tudo bem, vai ser feliz, né? Mas existe essa questão do campo social. Tem locais que você não acessa. Por exemplo, para mim, como eu fui educada, como eu fui ensinada em casa e na escola, a gente brincando lá com essas palavras faladas errado, literalmente me dá arrepio. Me dá nervoso, porque é algo que, assim, é um erro muito... que para mim é uma ofensa com a minha tradição de brasileira, entendeu? Não se falar corretamente a palavra quando se sabe essa norma, né? Quando você sabe, você tem uma obrigação de transferir todos os valores, inclusive a ética. Tudo isso passa pela linguagem. Qual que é o nome daquele moço mesmo? Aquele com o nome difícil? Wittgenstein, não. O Wittgenstein vai falar também de linguagem. Então, eu sempre lembro dele quando a gente fala de linguagem. Ai, caiu minha caneta, peraí. Da gente vai falar essas questões também dessas apropriações de discursos, essas construções, né, de discurso. E isso, inclusive... Ai, você falou um negócio de discurso, eu lembrei que o Brasil não assinou, né, o documento das fake news. Por quê?
Por quê, meu Deus? Por quê? Porque o Brasil tem quantos por cento aí? Quantos milhões de analfabetos funcionais? 38. Gente que não sabe sair da superfície das palavras. Esse cara vai ler fake news, vai falar: olha o que falaram, meu Deus, estão distribuindo kit gay para os meninos da escola pública. Tá provado porque está no jornal. Porque tá na Estados Unidos aí doando cloroquina e o povo tá jogando fora. Porque não é capaz de sair da superficialidade das palavras. Porque aí isso entra nesse jogo, né, do senso comum, que a pessoa realmente, a construção do senso crítico, ela passa por uma construção discursiva, ela passa por uma apreensão, ela passa pela compreensão de um discurso de palavras e de uma linguagem, de uma língua inteira, né? E que é uma coisa que às vezes eu fico muito chateada realmente, porque a gente chega com os nossos alunos, tem alunos nossos que só vão ser cobrados de ler livros, né? Com uma coisa que eu era cobrada de ler livro desde a primeira série. Né? No caso agora, primeiro ano do fundamental, né? E tem alunos que só vão ser cobrados no cursinho, porque nem no médio não. Mas aí a escola tem uma preocupação justamente pautado em estudos como o do Marcos Bagno, em não propagar o preconceito linguístico. Sim. Mas a escola é um lugar de você aprender a norma. Exato. É isso que eu ia até perguntar. Se você não aprender na escola, você vai aprender aonde? A gente pegar, por exemplo, um Machado de Assis no seu original, com as suas palavras originais. Se a gente for pegar um Graciliano, você vai pegar esse pessoal que é um pouco mais denso, às vezes, de ler, né? Pega um Kafka, né? Que a gente vê isso sendo cobrado. Isso. E aí, vamos lá. Você não passar isso é você não ser preconceito, você não ter preconceito linguístico, é você alienar o aluno de um conhecimento? Você é um profissional da educação, você tem a obrigação de fornecer o acesso à norma. Azul. Estou falando aqui, estamos trabalhando cores. Você tem a obrigação de dar o acesso à norma. Porque o aluno tem que ter um guarda-roupa mais ou menos cheio para poder fazer a escolha lexical adequada no momento em que a situação exigir. Exato. Não no conforto do celular, não lá falando, pô, mina, tu é mó gata, entendeu? Não, então, você vai explicar para a professora que precisou se atrasar porque saiu com uma garota linda dos seus sonhos. A diferença. Né? E uma coisa que eu já senti bastante também em algumas pessoas. Um momento, toca aí que eu tenho um problema no sentido. Tá bom. Xixi. Né? Eu acho que também isso entra um pouco dentro dessa ideia do que a gente estava falando, desses capitais, né? Que a Erika falou assim, como você vai colocar os discursos que você vai mobilizar, acho que entra nessa questão de campo, e enquanto eu estou aqui sozinha, eu vou só definir um pouco melhor o campo, né? Que são essas pequenas estruturas sociais em que ocorrem relações sociais. E esses campos, eles têm dominância. E acho que essa é a grande questão. Então, se você quer entrar em um campo, esse campo ele é disputado constantemente pelas pessoas. E quem ganha o campo? Quem tem mais capital no campo. Entra nos capitais, né, que a Erika começou a colocar. E aí Bourdieu ele vai trabalhar a ideia de capital econômico, como a gente falou, mas também o capital cultural e social. Capital social, as relações sociais que você mobiliza. Capital cultural, a cultura realmente que são saberes reconhecidos, né? A Erika tá voltando aí, mas essa ideia desse campo, né, Erika, que a gente estava falando, é o quê? O campo, se ele tem disputa, ele tem... Então, as pessoas elas vão disputar uma dominância, elas vão disputar um local de prestígio. Alguns campos, né, e a gente vai ver o quê? Que a fala... Não, às vezes não a eloquência do discurso, mas o como você mobiliza as palavras, você consegue realmente criar, né, uma situação. Tenta se desmutar. Peraí. Uai. Aê. Abriu. Então, a gente vai ver que o quê? Alguns campos você vai precisar mobilizar discursos, porque quando você mobiliza discursos, você mobiliza e você, para o Foucault, você vai criar realidades, né? Que se você mobiliza também esses discursos, você vai conseguir atingir objetivos, certo? Não necessariamente você precisa da norma culta, mas você precisa o quê? Ter uma noção de como essa língua funciona, não ser alienado na sua própria língua, né?
A gente precisa mudar de atitude, principalmente, por exemplo, valorizar a linguagem, as variantes populares, por exemplo, regionais, as variantes das pessoas que moram no meio rural. Não está certo nem está errado, é uma variante. Certo. É uma roupa no meu guarda-roupa. Ficar com roupa de vereador em casa, calça furada e chinelo, não é errado. Também não é errado usar terno e gravata. O que você tem que saber é adequar. Quando um é melhor que o outro para atingir um objetivo. Um objetivo, né? Não é? E quando a posição que você ocupa dentro de uma empresa ou de uma sociedade exige que você tenha um leque bem apurado, né, de uma linguagem padrão. Por isso que é inaceitável um governante, um ministro cometer erro de língua portuguesa. Porque o lugar que ele ocupa é um lugar que ele precisa atingir todas as pessoas. Ele é um exemplo. Né? Roxo. Exatamente. E acho que o que fica interessante também, quando a gente vê a própria noção de desigualdade que o Bourdieu trazia, é que ele vai ampliar. Porque a gente fala muito de desigualdade pensando em desigualdade econômica. E o Bourdieu, quando ele fala de desigualdade, ele fala de desigualdade de capitais. Então, ele vai falar de uma desigualdade de capital social, que são as relações, e a desigualdade de capital cultural também. Então, se você não acessa e não constrói o capital cultural, fica mais complicado, né? Para você superar condições. Mas, Érica, até você que é das linguagens, da linguística, uma coisa que eu queria te perguntar, porque o que eu vejo? Que muitos alunos, eles não veem uma importância em se valorizar a língua portuguesa ou a norma padrão, ou em aprender. Por que isso seria importante? Porque a pessoa pode passar a vida inteira não usando a língua portuguesa adequadamente e não vê a importância. De repente ela olha para casa, olha para trás, olha para os que estão em volta e não percebe que ninguém ascendeu socialmente usando a língua portuguesa. E aí depende de uma série de outros fatores além do domínio da norma padrão. A própria escola, né, não valoriza a leitura. E aí, quando eu digo a própria escola, porque a escola inteira precisa se mobilizar, não só o professor de língua portuguesa, mas um conjunto de professores em ações que envolvem aí concursos, festas literárias, aulas com outros professores. Tudo isso faz com que o contato com a norma padrão, o contato com a língua portuguesa seja valorizado. Pelo menos naquele ambiente escolar, que é um ambiente que o aluno passa pelo menos 4, 5 horas por dia. Já está bom, né? A questão que é tudo muito mais profundo. O aluno que não valoriza a língua portuguesa é um aluno que não vai avançar em nenhum aspecto. Eu sei, então ele vai ter muita dificuldade, né? Porque ele não vai avançar no conhecimento, na leitura, nas discussões. Ele vai ficar sempre à margem do entendimento. Né? Tá todo mundo fazendo um seminário e aí pega um autor super difícil que você não leu e se recusa a ler. As pessoas estão compreendendo assuntos que saem da superficialidade das palavras e a pessoa está à margem. Ela pode até conseguir se graduar, mas ela vai continuar à margem do entendimento. Você fica dentro de um nível de excelência. E aí volta para aquele nosso amigo que fala da tutela. Porque se você fica se coloca à margem por escolha própria, eu não quero, eu não gosto, eu não vou fazer. Né? Como se na vida fosse possível fazer só aquilo que a gente gosta e o que a gente quer. Você vai viver tutelado, porque alguém vai fazer essa escolha por você. Exato. Alguém vai virar para você e vai te provar com argumentos lógicos que a Terra é plana. E você vai cair nesse papo, porque isso se encaixa com aquilo que cai, aquilo se encaixa com aquilo que você acredita. Você fala, não, eu vou pesquisar. Não, você não vai pesquisar, você vai curtir, compartilhar e spamar em grupos de WhatsApp. Gente, eu já vi, de verdade, Érica, era um menino que eu lembro que era um fotógrafo que eu seguia, da minha idade, assim, vai ter o quê? 25, eu tô com quase 30, mas ele tava com 25. E ele falou assim, não, eu acredito na Terra plana porque eu pesquisei. Eu falei, Amado, você pesquisou aonde?
Você não fez Até a iniciativa privada nos Estados Unidos tirou foto da Terra azul, redondinha. Né? Então, e aí agora, beleza, mais um satélite lá fora, mais um, agora foi a galerinha lá do Musk. É mentira, é cinematográfico. Então, você olha no telescópio e você vê Vênus, assim, porque dá para ver quando você vai em museus, né, museus de ciência, eles em geral têm um telescópio, você consegue ir lá, você vê, é redondo. Mas olha a Bourdieu aí de novo e o Capital Social. Você vai no Museu de Ciência? Não vai. Não vai. Eu vou no pagode da esquina. Porra, beleza. Adoro um pagode de esquina com cerveja gelada, cadeira amarela. Top, me chama. Mas não é só isso. Mas eu acho que se a gente acessar, eu consegui, acho que tanto usufruir da língua enquanto uma coisa total, e também usufruir da sociedade enquanto uma coisa total. Que eu acho que daí entra a questão do habitus. Que é mudar o seu olhar. Se Exatamente. você conseguiu avançar no domínio da norma culta e conseguiu acessar um capital diferente, olhar para o outro, e aí o olhar é que não pode ter preconceito linguístico, porque ele apenas não te conhece, não conhece a norma, mas desconhece. Exato. E é uma culta. Norma culta. Minha filha está aqui e falou, você falou palavrão. Pois é. Cuidado, Érica, não pode falar palavrão. Norma padrão. Mas eu acho que é realmente isso, a gente conseguir. Eu acho que a gente conseguir, acho que usufruir de tudo isso, né? Você se tornar fluente na sua língua. Eu já vi muitas pessoas que gostam de falar. Elas gostam de falar, elas gostam de ser ouvidas. Só que para você ser ouvido, você tem que falar de uma forma tanto que as pessoas entendam, quanto você tem que falar coisas também relevantes, que falar mais do mesmo adianta de quê? E até para atingir o grande público, você precisa ter uma linguagem mais homogênea, que passe por todos os públicos. Exato. A gente podia estar aqui nessa discussão usando o melhor da língua portuguesa, mas as pessoas que assistem os nossos vídeos não iam entender qual que é o objetivo. Eu acho que tem muito de momentos de usar. Claro, realmente, se você vai parar, principalmente eu já vi uma coisa que assim, eu acho que é muito complicado, né? Que é quando a gente quer colocar uma situação de poder, a gente vê o uso da norma culta, da norma padrão. Do tipo assim, que quase vira aquilo que o Roberto da Mata falou, você sabe com quem você está falando, você começa a elevar o nível do discurso, o nível no sentido realmente de mobilizar as palavras mais complexas e para você brigar com a pessoa, assim, ó, mas você faz aonde? Na faculdade, né? Na e você pode constranger uma pessoa de baixa escolaridade quando você usa uma linguagem e uma escolha de palavras que ela não vai compreender. Exato. Você mostra aí uma desigualdade de capital. É esse o campo social. Né? E aí o professor, por exemplo, tem que chegar... E aí? O professor tem que chegar no nível do aluno e lá na sua variante linguística, que não está certa nem errada, é só uma variante. Mas também mostrar toda a riqueza da língua. Né? E mostrar para ele que tem uma variante padrão e que ela é sinal de status e poder na sociedade e que você, se quiser alcançar, né, inclusive melhorias para a sua comunidade, né, se quiser combater o tipo de preconceito do qual você sofre, você tem que alcançar essa norma padrão, porque senão você está fora. Você pode gritar e você não vai ser ouvido. Não, porque muitas vezes não é levantar o tom de voz, é melhorar o argumento. É muito comum a gente ver isso na internet. Clarear, né? Esclarecer, explicitar. Exatamente. Eu lembro de uma advogada já aposentada que eu conheci uma vez num encontro, numa festa, e ela, nossa, antigona, ela foi advogada durante a ditadura militar, foi uma rolê, ela era muito doida, ela era muito legal. E ela falou que ela ainda assessora algumas coisas ali dos escritórios, e que uma vez eles foram ela ficava chocada como está caindo o nível não só da norma culta, mas da possibilidade das pessoas manejarem as palavras. Então, ela estava falando de um caso
porque eles estavam litigiando, né? Estavam brigando por alguma questão que alguém queria uma indenização. E o advogado contra falou, ele fez um argumento que ele usou várias palavras rebuscadas e bonitas, não sei o quê. Eu não sabia nem o que sei. Não, e não só ele usou e ele construiu as frases de uma forma que ele deu causa-ganha para outra parte. E aí ela virou, ela falou assim, eu concordo com tudo, juiz. É isso aí. E aí o juiz foi e falou, não, beleza, é isso que vocês estão falando? Então, beleza, a parte que você está defendendo está culpada. O cara foi demitido, é óbvio, depois, porque ele não sabia usar as palavras. Ele pegou o quê? E aquela coisa de o pessoal pegar, às vezes, ou frases. Eu não vou nem comentar o que aconteceu, porque acho que não foi sem intenção do que aconteceu recentemente. Você diz lá, frases bonitas sobre arte. Aí você copia a frase, você não sabe de quem é, em que contexto foi usado. Você vai pegar um dicionário de sinônimos, acho que entra muito nisso, né? É complicado, né? Tipo, o cara achou as palavras bonitas e aí, ó, ele já veio de uma educação deficitária na escola, passou uma faculdade inteira decorando termos bonitos, mas decorar não resolve, conseguiu você precisa compreender. Passar na OAB assim, né? Mas conseguiu um trampo, olha aí. Aí foi demitido por causa da língua. Total desconhecimento. Exatamente. E ela fala. Uma malandragem ruim, porque você pode copiar e colar trechos seus mesmo, não tem problema. Né? Você não está se plagiando, você está se adaptando. Ainda mais num texto de trabalho, isso é bastante comum. Sim. Né? Trechos que se repetem em defesas ou se repetem em e-mails. Questão que você tem que saber quando e quando precisa fazer quando usar e quando precisa fazer as adaptações necessárias. Ficou claro que o cara não dominava nenhuma das palavras. Que dó. Exatamente. Eu senti dó, mas ao mesmo tempo ela foi o que ela falou. Ela falou assim, gente, mas como que você chega numa situação dessa? Entende? Numa situação de você precisar... Realmente, ele foi demitido depois. Ela sabe que ele foi demitido. Porque eles perderam, tipo, foi uma grana que estava em litígio. Foi bom para ele, que de repente ele acorda, ou às vezes não, né? Às vezes não. Ou às vezes ele se coloca numa posição de... Ai, vítima. Que droga, não entenderam o que eu quis dizer. Não entenderam o que você quis dizer ou você não se expressou bem. Eu sei que eu sempre fui muito cuidadosa para pensar isso. Aquela ideia de pensar antes de falar, uma coisa que eu sempre tentei fazer é um esforço contínuo. E dói, tá, gente? Só avisando. Dói. A gente está falando aqui, mas a gente está raciocinando ao mesmo tempo, fazendo a escolha da palavra que é mais adequada, que vai ao público. Né? Quando você escreve e quando você fala, você tem que mirar no seu público. Para quem eu vou falar? Objetivo, né? E aí, porque assim, aí a gente volta lá para o estudo do texto, aceitabilidade, situacionalidade e intencionalidade, né? São os três pilares aí da construção do discurso. Três dos muitos pilares que constituem um texto. Eu, como autor, eu tenho uma intenção. Qual é a minha intenção com esse discurso escrito ou falado? Exato. Isso vai voltar à escolha das palavras, o tom da argumentação, né? O tipo de exemplo que eu vou usar. E para ele ser aceito, para cair na aceitabilidade, se o meu público não está no mesmo nível da linguagem, de conhecimento de mundo, né, ele não vai compreender. E outra coisa, a situação de comunicação. Eu e Letícia somos falantes escolarizadas, mas você vai ver lá no nosso Instagram que ela vai escrever assim, porque ela que escreve. Ela escreve muito mais bonito do que eu quando precisa sair da norma padrão. Porque a minha tendência é trazer para o formal. Então, é sempre Letícia que escreve. Bora lá, galera, que agora vai rolar uma live. Bora lá, galera, que já tem... Por quê? Porque aquela situação de comunicação, aquele meio em que... Aquele campo social, tá certo? Não pede o domínio da norma padrão. Então, se eu quiser atingir as pessoas que circulam naquela rede social, eu tenho que me afastar um pouco da norma padrão. Não significa que na discussão, nos exemplos, no que a gente faz aqui, a gente tem que ficar só falando, bora, galera, vamos de rolê com as meninas, né? Não. Exatamente. Até porque eu acho que a gente tem também essa questão de uma função social, né? Eu acho, mas até uma coisa que eu fico pensando. Falei em função social, deixa eu só falar. Eu adoro a Glória Groove. O meu questionamento se isso é uma jogada comercial para vender mais e atingir o público não escolarizado. E a minha crítica é, se você
consegue atingir... Rabiscou tudo. Se você consegue atingir um grande público, o artista, ele tem, na minha humilde opinião, e a gente pode trazer isso depois, Letícia, Com certeza. a obrigação de agir com política. Tudo é política. Então, é transmitir arte, é transmitir cultura, é levar conhecimento, é levar saber, não só ganhar dinheiro. Exatamente. A gente pode entrar nisso, que é a discussão clássica. É só né, a minha crítica. A gente fala, mas o cara tem que cantar, não tem que trazer nenhum. Tem que trazer sim, ele é escutado, eu acho... ele é ouvido. Sabe por quê? Porque, para mim, arte é comunicação. Se a pessoa que, assim, claro que isso entra em um dos debates da arte, né? Mas acho que principalmente quando a gente vai falar de algumas situações específicas, de você tratar com alguns públicos específicos, a gente vê a sua luta, a gente vê as suas problemáticas, a gente vê que eles precisam de mudanças estruturais para modificar essa situação toda. Eu acho que a gente tem que tomar muito mais cuidado do que simplesmente ir lá e mostrar minha emoção. Eu acho que se fosse a emoção pela catarse, você vai pintar o quadro e deixar na estante do seu quarto. Não vai vender, não vai fazer propaganda. Não vai cantar no seu chuveiro. Vai fazer uma exposição. Se você está em exposição, você está em comunicação. Se você está em comunicação, você tem que ter objetivo com a linguagem. E tudo é político. Tudo na vida perpassa pela ética e pela política. Então, a gente tem que pensar nas consequências do discurso. Isento de... Meu Deus, qual que é a palavra, Letícia? Ok, você não pode estar isento não de culpa, ideologia. Né? Mas... Tudo é ideologia. A falta de escolas, ideologia, ela não existe, né? Você pode. Isso. Se você está Ninguém fala isso para você. Você fica ouvindo aí um discurso que é a escola sem partido, que estão querendo colocar uma ideologia comunista, esquerdista, feminista, gaysista. Tudo é ideológico. Tudo. O que você tem que botar a cabecinha no travesseiro e pensar é: a sua ideologia, ela é dominante ou ela é aquela que fica lá embaixo? Ela é opressora, massacrando, oprimindo, ou ela é exclusiva, ou você não está. É muito complicado. Eu acho que assim é muito interessante a gente pensar dentro disso, ela acho que é essencial, porque ainda mais quando a gente fala isso, porque às vezes parece, ainda mais se você vai entrar agora em discursos, aí qualquer coisa a gente linka com a próxima semana, né, ver alguma questão dessa de discursos. Vamos botar aí, já vou anotar aqui no meu caderninho. Porque o que? Minha filha rabiscou o caderninho. O discurso, o que acontece? O discurso, muitas vezes, você fala assim, não, mas aqui não tem ideologia, só porque é a ideologia, não dominante, mas em evidência, não, mas vigente. Tá faltando essa palavra. Vigente é dominante, porque se ela tá vigindo, ela tá se sobrepondo à outra. Sim, então seria. É porque às vezes dominante, eu queria colocar. Porque às vezes dominante o pessoal acha que vai ter uma força impondo. Às vezes esses discursos, essa dominante, ele é muito suave. Então, vigente é a que tá rolando agora, o status quo. Não é se só você fala que não tem machismo e que não tem racismo, você vai estar falando que ele não existe, que ele não está dominando? Tá, a gente não vê porque é muito sutil e passa pelo discurso. Exatamente. Então, acho que vamos botar isso na roda semana que vem, discurso. Pode o discurso na linguagem, ideologia na linguagem. Boa. Boa, né? Vamos botar isso. Os discursos como construtores de realidade mesmo, porque como você fala é o que você fala, o que você fala é o que você acha que tá certo. E toma cuidado com o que você fala hoje e escreve hoje, nunca mais sai da internet, tá bom? Apagou não, tá na internet, acabou, já era, filho. Internet é terra de ninguém, gente, tem que tomar muito cuidado. E eu acho que você podia falar e podia desfalar. Hoje em dia a gente printa a tela e esfrega na cara. Nossa, é verdade. Não é? Você consegue destruir vários relacionamentos com prints, não é mesmo? Consegue destruir um monte de imagem aí, né? De um monte de gente. Letícia, eu vou ter que ficar por aqui, porque nosso tempo já. Com a minha pequena leitora já acabou. Quer dar tchau, Tetê? Vem cá, dá tchau.
Não quer dar tchau? Já correu, Antes que já a casa destrua, tem gente que vai falar assim, mas era só organizar a vida, deixar lá vendo um filminho enquanto você dá aula. Não é assim Não que é. funciona. Tanto que Não ela é? não entra nesse quarto, é você sentar comigo, ela entra, não é? Impressionante. Não é Padrão, assim que gente, normal, funciona. normal. Mas então, beleza, galera. A gente vai ficar Beijo. beijos para todo mundo. Se quiserem mandar sugestões também, a gente está aberto para esse papo. Com E certeza. venham, pelo amor de Deus, participar, porque ia ser legal ter gente discutindo conosco. Com certeza, com certeza. E aí na próxima a gente fala de. Ih, vai lá, de discursos então. Fechou?